Hormonalmente, também dizendo, é um renascimento da mulher, é uma completamente outra fase da vida da mulher. E muitas mulheres nessas fases da vida percebem uma nova jornada, é uma renascença de uma outra identidade, de uma identidade mais madura, onde você pelo menos já sabe o que você não quer, onde você prioriza diferente a tua energia, onde você vai, onde a cabeça melhora e sim, onde o corpinho começa a cair mais, aí você tem que lidar com isso. Eu, no meu casamento, eu também vi. Falei, eu agora entrei nessa pós-menopausa, eu tenho ali uma gordurinha e tudo mais que eu olhei nas fotos e falei, ai, socorro. Mas eu também tenho que aceitar e falar, mas é um outro corpo também. E não tem como a gente achar que a gente vai ter outro corpo, assim, porque é uma questão e, eu, e aí é uma questão de assumir. Então, assim, para mim também foi uma coisa de falar, não, mas eu vou assumir esse novo corpo, essa nova mulher. Curiosamente, no caso aí do Jeff Bezos e da Lauren Sanches, os dois são milionários, né? Ela já tinha o império dela. Para quem não sabe, Lauren Sanches era uma antiga âncora do telejornal da Fox News nos Estados Unidos, que é a emissora que apoia o Trump, bem de extrema-direita, e ela também tem uma empresa de helicópteros, ou seja, uma mulher que construiu um império e tal. Mas as críticas voltadas a ela visava basicamente a idade dela, ao fato, né, dela ser uma mulher madura, como se isso fosse um defeito, sabe? Assim, como se isso fosse um problema. Olá! O episódio número 27 de Um Caos à Parte começa agora. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista, uma mulher multipotencial, tenho 51 anos e desde que eu comecei a me preparar para entrar na maturidade da vida, eu me redescobri uma apaixonada por contar e ouvir histórias de mulheres maduras como eu, que também estão nessa fase de transição, valorizando e abraçando suas trajetórias, paixões e múltiplas carreiras como um verdadeiro caos à parte. Aquele caos que eu sempre digo de bagunça não tem nada. É apenas um jeito multipotencial de ter 1000 lados e interesses e, mesmo assim, continuarmos sendo mulheres inteiras. Casar depois dos 50 anos. O que significa isso para as mulheres, tanto as que se casam quanto aquelas que observam as mulheres que estão se realizando amorosamente nessa fase da vida? Eu trago essa pergunta porque eu andei acompanhando as notícias e críticas sobre o espalhafatoso e caríssimo casamento do trilionário dono da Amazon, Jeff Bezos, com a também milionária e, vamos dizer assim, uma magnata da mídia, a norte-americana Lauren Sanches. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu também faço coro às críticas ao evento de milhões de dólares, não somente pelo gasto livre de imposto de renda e de todas as polêmicas que cercam a Amazon, mas este não é o tópico da conversa que eu quero ter com você aqui agora. O que me chamou a atenção nessa história toda é que as críticas à mulher de Bezos soavam um tanto quanto diferentes das críticas que eram feitas ao marido dela. Por exemplo, para ele, a gente ouvia dizer coisas como: o Bezos é um sonegador de impostos, ele é um grosso porque trata mal os funcionários, é um homem ambicioso e não tem consciência social e mundial ao investir tanto dinheiro num evento cafona, trazendo prejuízos à cidade de Veneza, aonde o casamento seria realizado, e por aí vai. Agora, sobre ela, as principais críticas se referiam ao corpo. Isso mesmo, ao corpo. Eram críticas pessoais. Era a plástica exagerada, a cafonice da maquiagem e, principalmente, a idade do corpo dela. Lauren é uma mulher de 55 anos. Ela tem 3 filhos e uma fortuna estimada em mais de 30 milhões de dólares, construída com uma carreira na mídia e uma empresa de pilotagem de helicópteros, independentemente do agora marido, o terceiro homem mais rico do mundo. Mas nada disso era levado em conta nos comentários altamente negativos sobre ela. Pelo contrário,
A idade madura dela e o fato dela ser uma mulher financeiramente rica e independente, se casando com um homem trilhardário, pareciam despertar ainda mais a fúria dos descontentes. E diga-se de passagem, das descontentes também, viu? Eu não sou fã de Lauren e nem de suas atividades controversas como ex-apresentadora da Fox News, da televisão apoiadora do Trump, mas o foco aqui, eu foco na questão de gênero. Casamento para mulheres famosas na idade madura geram polêmica, o que não acontece com os homens, mesmo se eles estiverem se casando com uma mulher bem mais jovem. Será que se o Jeff Bezos, de 61 anos, estivesse se casando com uma mulher com a metade da idade dele, rostinho angelical e principalmente modelo, entre aspas, as críticas à noiva seriam tão violentas quanto foram para a cinquentona Lauren Sanches? Até que ponto uma mulher madura, que se casa com todas as pompas e circunstâncias, e no caso de Lauren e Bezos, com toda a cafonice trilardária que tinham direito, não desperta a ira daqueles que ainda condenam as mulheres à fogueira da solidão por acharem que casamento e realização amorosa também têm data de validade pra gente, e é ridículo uma mulher se casar de véu e grinalda ou do jeito que ela quiser, aos 50, 60, 70, 80 e na idade que ela quiser. Eu sei que o mundo e a mentalidade das pessoas estão mudando, mas eu não deixo de observar que para muitas mulheres encontrarem seu grande amor e se realizarem um casamento tardio ainda parece utopia e até mesmo ridículo. Olha aí as críticas etaristas e machistas para a noiva do Jeff Bezos, vindas também de outras mulheres. Isso acontece seja porque não vemos tantas histórias assim no cinema, nas novelas ou nas imagens de comerciais. E, claro, acontecem também por causa da diferença de gênero e do lugar de submissão que as mulheres ainda são colocadas nesse mundo atual. Aquela antiga expressão solteirona ou ficar pra titia ainda povoa o imaginário de muita gente. Só que na vida real, a coisa tem sido bem diferente. Cada vez mais, as mulheres maduras estão abraçando o seu direito e desejo de se casarem do jeito que elas quiserem e na idade que elas acharem melhor. E para conversar sobre isso, eu convidei uma mulher extraordinária que acabou de se casar aos 50 anos com um vestido branco lindo, um grande amor dinamarquês, em um barco em pleno mar Báltico, rodeada de amigos, familiares e muita arte. Eu converso com a Nathalie Fari, que é brasileira-alemã e nasceu em São Paulo. Ela é uma artista de performance e pós-doutora em arte, com uma carreira de mais de 30 anos e alguns prêmios. Nathalie cria e lidera projetos artísticos e educacionais que surgem de processos colaborativos e frutos de muita curiosidade. O trabalho dela envolve tanto pessoas quanto elementos da natureza ou do ambiente, e sempre levando em conta o lugar e o contexto onde tudo acontece. Nathalie, querida, bem-vinda ao meu Caos à Parte. E eu já quero saber como é que foi a festança do seu casamento e qual foi a reação das pessoas quando souberam que você estava se casando. Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite e pela bela introdução que você deu. Eu concordo plenamente com tudo isso. Principalmente com todas essas discussões em torno das mulheres aos 50 casarem e do jeito que elas querem. E no meu caso, o casamento aconteceu agora 3 semanas atrás, exatamente. Uau, então novinho. Ainda é novinho, é bem recente. Eu ainda não realizei que eu tenho agora um marido. Uau! Que é uma coisa que na minha vida veio tarde. Mas, como a gente colocou no convite, melhor tarde do que nunca. Olha, vocês fizeram isso, então você brincou com essa ideia de tô casando mais tarde? Que legal. Exatamente. A gente colocou assim, it's never too late to get married. Então a gente quis colocar, para ele é o segundo casamento, mas para mim é o meu primeiro. Olha então só. ele tinha um outro significado para mim.
E o que foi muito, muito especial no casamento, tirando que do jeito que a gente decidiu fazer a cerimônia, a gente fez aquela cerimônia primeiro tradicional de manhã, que é, né, onde você vai no cartório e tem o tabelário e assina ali o papel, mas o que eu queria mesmo é que a gente tivesse uma cerimônia no barco. E eu tinha, assim, me inspirado muitos anos atrás que eu fui num casamento, onde achei lindo que os noivos, eles mesmos dão as falas um para o outro. Que não é uma terceira pessoa que chega e vai falar o que é o ritual do casamento. Não, somos nós que assumimos a responsabilidade de falar um para o outro o que a gente deseja e de ter a nossa cerimônia do jeito mais pessoal e com os convidados e os amigos e a família toda. Então, peraí. Então, vocês não tiveram padre, pastor, juiz de paz, vocês mesmos celebraram um casamento? A gente de manhã, antes de subir no barco, a gente teve aquele momento do cartório, né? Que a gente casou no tabelião. E aí a gente só assinou o papel e trocou as alianças. Mas era só a parte burocrática, vamos dizer. A cerimônia principal mesmo, ela foi no barco, mas sem padre, sem nenhum tipo de terceiro, porque nós quisemos assumir a responsabilidade sobre a nossa cerimônia. Olha. Então, ele deu uma fala para mim, eu fiz uma fala para ele, e depois veio uma amiga, ela tocou um instrumento da Índia, que foi belíssimo, as pessoas receberam flores, elas vinham em silêncio, cada uma dessas pessoas até nós, faziam os desejos que desejavam para nós e depois jogavam as flores no mar, como se fosse para Iemanjá. Gente, que coisa maravilhosa. E é por isso que você decidiu se casar num barco? Você queria ter essa ligação com as águas e ter esse formato especial? Por que o barco? Bom, o barco, eu estou no barco agora, né? É? E aonde? Nathalie? Vamos aproveitar. E onde é que você está agora? De onde você está falando? Eu estou no arquipélago de Gotemburgo, né? O meu marido, ele é sueco. Eu falei dinamarquês, Nathalie. Vou ter que corrigir. Não tem problema. Tá ali pertinho. Tá ali pertinho. Tá escandinavo. Isso. É ex-viking. Mas a gente, o que faz Gotemburgo bem especial é que tem um arquipélago de ilhas, né? Tem várias ilhas pequenas, ilhas um pouco maiores, e a gente, assim, eu conheci ele praticamente quando a gente se conheceu. Eu tenho um histórico com o mar, né? Não só de eu ter sido surfista, mas a minha melhor amiga, ela velejou, eu velejei muito em São Paulo, então eu também tenho uma ligação forte com o mar. E ele também, porque ele é um cara da vela. E descendente de viking. Pois é, então ele tem uma super conexão com a vela e com o mar, e a gente queria... E também acho que é um pouco símbolo da nossa relação, que é uma relação que está em movimento. E esse é o tipo de relação que eu gosto. Quando a relação não está parada, ela está em movimento. E o barco, para mim, simboliza essa, né, que você estar em movimento. E também tinha uma questão de querer oferecer para os amigos e para a família o que Gotemburgo tem de melhor, ao meu ver, que é esse arquipélago de ilhas, a natureza, e de levar todo mundo numa viagem, né, juntos. E a cerimônia foi uma surpresa, porque não foi uma coisa planejada assim totalmente. Essa amiga minha falou: olha, eu posso fazer um ritual quando vocês vão fazer a cerimônia? Eu falei: não, claro, você pode fazer. Mas ela só falou rapidamente o que era, a gente não sabia mesmo o que era, mas encaixou tudo tão bonito, as pessoas ficaram tão emocionadas e nós ficamos também tão emocionados com esse momento de cerimônia também, porque estava um dia de super ventania, então assim, o barco teve que ir para uma parte do arquipélago para poder virar, para poder ter um momento onde estivesse mais calmo, para poder fazer a cerimônia. E no momento que virou o barco, deu uma acalmada, o sol abriu, assim, foi uma coisa meio mágica, assim, foi bem especial, assim, um momento de que tudo ali
estava em sintonia, né? As pessoas todas estavam numa onda, num movimento só. Né? E Então, você, como artista que trabalha com performances, levando em consideração o contexto, pode ter te levado também um pouco a ver toda essa ação com um lado meio poético também, um lado meio metafórico, de casar-se tardiamente, se relacionar com um barco que se move, né, e que está ali sujeito a tempestades também, ventanias. O que significa para você casar tardiamente e fazer essa relação aí poética, já que você é artista, pode responder poeticamente, com levar a vida num barco? Eu acho que como eu disse, acho que tem um lado meu, assim, também dentro do meu processo artístico, que eu trabalho com os lugares, eu trabalho com contextos, e eu tenho uma coisa meio nômade também, né? De estar descobrindo, redescobrindo lugares e contextos. E o barco, além de ser um processo que está em movimento, eu também associo o barco com todas as fases de transição que a gente tem na vida e também com esses momentos que os barcos eles param, eles encontram uma âncora, eles ficam num lugar por um pouco tempo, depois eles seguem, vão para um outro lugar e eles são uma espécie de concha também, é uma espécie de te dão um abrigo temporário. Assim como tem as pessoas que adoram viajar lá com aqueles carrões ali, aqueles carros casa, né? Que também é uma espécie de... Você viaja dentro de uma concha. O barco também tem isso, mas eu acho que no barco você se relaciona muito mais com o fora, porque você está sujeito a vento, você está sujeito ao clima, se está chovendo, você tem que navegar. Então, assim, acho que o que tem uma coisa fascinante e que eu acho que para mim é um símbolo de vida dos processos artísticos e da vida em geral, é de você navegar, aprender a ir com a onda, a ir com o vento, a se sintonizar com o que a vida te oferece, com o que está disponível para você ir e te deixar ir e nessa sintonia. Então, acho que o barco, para mim, ele tem um pouco esse símbolo de você estar em sintonia com a natureza, consigo mesmo, com a vida e deixar que te leve. E você, claro, você está ali falando que eu quero ir para a direita ou para a esquerda, mas você tem um lado que você tem que falar, ok, agora eu tenho que entregar. E por que você se entregou ao casamento só agora, a partir de 50 anos? Isso é uma pergunta que eu fiquei me fazendo bastante nesse processo todo. E eu fiquei duvidando até o final, né? Às vezes até hoje eu ainda duvido. Já casada. O que é válido também, né? Que nunca foi muito a minha natureza, né? Eu sempre fui, como eu disse, uma natureza aventureira, nômade, e que gosta de explorar o mundo, assim, né? Uhum. E aí me fixar num casamento sempre dava para mim uma sensação de prisão, talvez, né? Por mais que um lado emocional meu sempre queria encontrar um parceiro que entendesse esse meu lado exploradora, né, aventureira. E eu acho que eu encontrei um homem que consegue lidar com esses dois lados meus, que consegue me dar essa segurança emocional que eu gosto de ter, uma sensação de ter um parceiro, mas ele me deixa solta, ele me deixa livre, assim, né? E essa combinação, ela é muito especial. E acho que é por isso que talvez se eu tivesse encontrado ele antes, talvez até casava antes, mas é que... Ou talvez não, né? Talvez ele não teria essa cabeça que ele tem hoje, porque assim como as mulheres, os homens também precisam de um tempo para amadurecer e entender que a melhor paixão e amor é a liberdade, né? Exatamente. Eu também acho que ele também precisava, porque acho que na relação passada ele não tinha tanta liberdade. Não é? Tem que vir dos dois lados. E como é que foi a reação das pessoas ao seu casamento? Você sentiu mais apoio ou teve algum julgamento de alguma forma? Como é que foi isso? Olha, eu tive pouquíssimo julgamento. Eu acho que foi talvez as minhas amigas brasileiras onde tinham mais surpresas, né? Nossa, ela está casando tarde e tudo. Mas
das minhas amigas mais daqui, do contexto europeu, eu não achei que tivesse um julgamento, alguma coisa assim. Achei que, na minha fala, eu coloquei isso. Eu quis também deixar isso claro, né? O que significa casar aos 50, quando talvez, né, você não consegue mais construir uma família, quando a mulher não é, em primeira mão, fruto ou para ser, né, que ela está predestinada a ser mãe e a parir, e Exato. eventualmente ser a mulher que vai ficar ali, o homem vai fazer carreira, enquanto a mulher tem que abrir mão das coisas dela. Então, assim, é um outro tipo de casamento, é um casamento onde normalmente os dois já construíram algum tipo de vida. Sim. E aí eles estão realmente se casando porque eles querem, né? Porque não é mais por conta de um valor ou de uma coisa mais tradicional de família. E até uma troca, né, financeira. E, curiosamente, no caso aí do Jeff Bezos e da Lauren Sanches, os dois são milionários, né? Ela já tinha o império dela. Para quem não sabe, Lauren Sanches era uma antiga âncora do telejornal da Fox News nos Estados Unidos, que é a emissora que apoia o Trump, bem de extrema-direita. E ela também tem uma empresa de helicópteros, ou seja, uma mulher que construiu um império e tal. Mas as críticas voltadas a ela visava basicamente a idade dela, ao fato, né, dela ser uma mulher madura, como se isso fosse um defeito, sabe? Assim, como se isso fosse um problema. Óbvio que ela tem um monte de razões para ser criticada, mas o que ficou muito claro ali, o que eu observei no meu texto que eu coloco na abertura do nosso episódio, é que quando se trata de homens, não importa que idade eles se casem, o corpo deles, a idade deles não vai ser colocado em xeque. Mas quando se trata da mulher, independente da cultura, isso sempre vem à tona, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma sociedade tanto quanto mais puritana, mais do que as sociedades escandinavas, que são sociedades mais feministas e tal. Mas isso ainda é uma realidade. Você concorda, Nathalie, que isso ainda existe? Se sim, por que isso acontece? Concordo, claro que eu concordo que isso ainda existe. Mesmo que eu esteja numa sociedade mais, vamos dizer, feminista, né? Mas normalmente as mulheres aqui também, elas vão casar mais cedo, elas vão constituir família, elas vão ter filhos. Também não é tão comum de ter casamentos nessa fase da vida. Você vê, né? Então, com certeza, agora tem mais aceitação e tudo, mas eu acho que é uma coisa que é um tabu, assim como, por exemplo, né, as questões voltadas à menopausa da mulher, que também muitas vezes são tratadas ainda como um tabu, mas e eu acho que exatamente quando a gente entra aos 50, muitas vezes a gente está entrando na menopausa ou daqui a pouco na pós-menopausa. Sim. E hormonalmente, também dizendo, é um renascimento da mulher, é uma completamente outra fase da vida da mulher. E muitas mulheres nessas fases da vida percebem uma nova jornada, uma renascença de uma outra identidade, de uma identidade mais madura, onde você pelo menos já sabe o que você não quer, onde você prioriza diferente a tua energia, onde a cabeça melhora e sim, onde o corpinho começa a cair mais, aí você tem que lidar com isso. Eu, no meu casamento, eu também falei, eu agora entrei nessa pós-menopausa, eu tenho ali uma gordurinha e tudo mais, que eu olhei nas fotos e falei, socorro. Mas eu também tenho que aceitar e falar, mas é um outro corpo também. E não tem como a gente achar que a gente vai ter outro corpo, assim, claro. Porque é uma questão... E aí é uma questão de assumir. Então, assim, para mim também foi uma coisa de falar, não, mas eu vou assumir esse novo corpo, essa nova mulher. E é uma nova fase da vida. Sim. E eu acho que acho que sempre, né, em qualquer fase, eu sempre quis, independente em que fase da vida da mulher que eu estava, normalmente eu gostava de fazer as coisas ao contrário ou de encorajar as mulheres a não seguirem os padrões.
E ouvindo você, Nathalie, falando tudo isso, eu me dou conta que enquanto a gente, a partir dos 50 e mulheres já na fase pré-menopáusica e menopáusica, assim vai, a gente tem essa consciência de que está havendo uma mudança para o bem, dada a nossa liberdade, dada a nossa... A gente não tem mais que se preocupar com gravidez indesejada, né? Ai, com dating e tá menstruada, até esses pequenos detalhes, né? Eu tive a entrevista com a médica, a Linnea Brayboy, que ela fala assim, antes da menopausa, na gravidez, nosso corpo não pertencia a gente, pertencia aos nossos filhos, né? A gente tinha que amamentar, no caso de mulheres com filhos, ou no caso de mulheres sem filhos, a vitalidade do corpo tem que se prestar ali para cuidar do outro e tal. Nossos filhos cresceram, nossos pais, né, muitos se foram, né, não exige mais tanta nossa presença, agora nosso corpo pertence a nós mesmas, né? E se casar num momento como esse vem para consolidar essa, vamos dizer assim, esse empoderamento, e como que fica a cabeça dos homens? Porque enquanto a gente está sentindo essa liberdade, será que os homens também estão acompanhando, estão abertos a abraçar essa nova mulher empoderada, mais velha, e de preferência que sejam homens com idades parecidas com as nossas? É uma boa pergunta. Eu acho que, infelizmente, tem muitos homens que não conseguem acompanhar essa maturidade. A maioria dos homens, eu chamaria, eles vão exatamente optar, na hora que eles entrarem nesses cinquentões, que nem você já falou, do que quer que seja, eles vão optar pelas mulheres mais novas. A maioria vai optar pelas mulheres mais novas. É muito raro. Como no caso do Jeff Bezos, eu acho que ali deve ter também, além de ser uma mulher incrível, mas também tem uma questão econômica ali de juntar dois poderes, né? Também, às vezes, também tem esse tipo de união, que é uma união que volta para uma questão econômica, e que também pode ser amor, e tudo isso não quero nem questionar. Mas é mais raro ter esse tipo de exemplo, né? Jeff Bezos poderia facilmente arrumar uma mulher de 30, de 20, de 18... Nossa! A diferença da idade deles é bem pequena, né? Ela com 55, 5 anos, 6 anos de diferença, ou seja, foge do padrão capitalista e patriarcal, né? De que os homens devem se casar com mulheres bem mais jovens, essa coisa horrorosa que a gente sabe, né? No meu caso, o meu também tem 5 anos de diferença. Eu tenho 50, ele tem 55. Olha aí. E tá tudo certo, mulheres mais velhas que queiram se casar com homens mais jovens. Tá tudo certo a liberdade, né? O que a gente está colocando aqui é que a revolução cultural, o abraçamento dessa nova mulher ficaria muito mais em melhores condições, se não só as mulheres, mas também os homens ou outras parceiras, né? Óbvio, não vamos aqui falar só do casamento hétero, né? Que todas as parceiras e parceiros envolvidos entendessem o poder de se casar, de se relacionar, de ser bem-vindo ao amor depois dos 50 e por aí vai, né? Porque senão não funciona, a matemática não fecha, né? Não, com certeza. Eu acho que teria que ter... se bem que, assim, como muitos nessa fase da vida, muitos já têm um casamento, eu também tenho encontrado muitas mulheres ou muitos homens que, independente do meu caso, já foram casados e aí talvez o casamento não deu certo, e aí eles têm um pouco essa ressalva, falam, nossa, já casei uma vez, eu não quero casar de novo. Então, assim, também tem muitas pessoas que acabam casando muito jovens, sem raciocinar muito o que significa, né, o que leva, como o que custa cultivar uma relação, cuidar de uma relação, tornar ela duradoura, tornar ela sustentável, que, né, acaba muitas vezes não dando certo e aí eles não querem casar de novo. Então também tem um pouco esse fenômeno, né, acho que são poucas as pessoas que talvez daí que tem uma consciência espiritual maior de falar, bom, eu caso na hora que eu achar que eu encontrei alguém que está à minha altura. Claro. Se não aparecer, não apareceu. Então, assim, é a mesma coisa de ter filho, né? Para mim era muito claro que eu só queria ter filho se eu tivesse encontrado o homem certo para ter filho.
com esse marido que eu tenho agora, eu teria tido filho, mas eu encontrei muito tarde. Então, essa opção eu já não tem mais. A não ser que faça E outros filhos, né? Tipo um barco, novos projetos é, artísticos também são filhos, dá exatamente. trabalho. Também são filhos. Não, com certeza. Claro. Eu sempre encarei um pouco os projetos artísticos meus como criação. Então, como eu tenho uma relação muito forte com o meu trabalho, então sempre foi um pouco. E as pessoas com as quais eu trabalho, e os processos artísticos que eu conduzo, eu coloco o meu lado maternal também para funcionar. Então, também acho que a mulher. Não todas as mulheres precisam ter filhos e acho que o lado maternal pode ser exercitado de diferentes formas. Mas eu vou Claro. dizer, como uma mulher de 50, casada agora com um homem, talvez é um julgamento não meu, mas é um julgamento que eu sinto. Eu sou assim, por ser uma mulher madura, que não tem filho, mas que casou tarde, às vezes eu me sinto sim mais frágil, né? No sentido um papel mais vulnerável do que outras mulheres por não ter tido filho, por ter optado por outras coisas na vida. Então eu encontro, não assim no meu casamento que eu encontrei, mas eu encontro muitas vezes também né, essas perguntas um pouco assim de que as pessoas querem entender porque o mais normal da mulher é ela se casar, ter filho, e esse é o que como nós colocamos o corpo da mulher. Exato. Mas eu acho que a gente tem que batalhar por outros modelos. Tem que Com ter outros certeza. modelos. Claro, e que é o que você já está fazendo, né, Nathalie? E por que a vulnerabilidade? Por que o medo, o temor, a vulnerabilidade? Se casando na situação que você se casou, sem filhos e mais tarde. Eu acho que tem uma vulnerabilidade que os filhos, muitas vezes nessa idade, eles dão algum outro tipo de alicerce, né? Você sabe que você está envelhecendo, os filhos eventualmente podem estar te dando um alicerce, te dão um conforto, ou te dão Sim. uma espécie de. Te dão mais uma sensação de que você não está só nesse mundo. Mas nem todos, viu, Nathalie? Nem todos É. os filhos. É até curioso que teve uma polêmica envolvendo aquela atriz Paula Bularmack, que ela fala sempre que Ah, ela tem medo da velhice e que ela se arrependeu muito por não ter filhos, porque quem que vai cuidar dela? E aí teve uma entrevista dela com a Miriam Goldenberg, que é uma autora também maravilhosa, antropóloga, que fala sobre o amadurecimento. E a Miriam não tem filhos. E a Miriam virou e falou assim: pesquisas foram feitas de que o melhor amigo da mulher na maturidade, na velhice, não são os filhos. Sabe quem são? hum, Outros amigos. é, Porque filho não é garantia de cuidado, principalmente nos tempos atuais, quando as famílias têm, né, muito mais autonomia de serem separadas do que na época dos nossos pais. Então, isso foi uma forma muito bacana de abordar esse temor e lembrar que o que a gente precisa mais do que nunca levar para o deserto da velhice e da maturidade são as relações que a gente faz. E aí, como é é. que você está nesse quesito? Não, nesse quesito eu não tenho, eu tô bem acompanhada. De tanto que no casamento eu tenho várias mulheres, amigas mulheres que também não tiveram filho ou que ainda não casaram e que estavam muito felizes falando: nossa, Nathalie, você casou, quem sabe eu ainda não caso aos 60. Tá vendo? Amiga e amigo serve para isso, ó, para nos Então apoiar em todos os sentidos. tinham várias assim ainda assim olhando, né, falando, pois é, então assim, você vê, não, nunca tudo é possível. Eu acredito que tudo é possível. Para mim também realmente nunca teve. Não tem amor para mim não tem idade, aventura não tem idade. Para mim não existe essa ideia de essa construção de vida que tudo termina com aposentadoria. Isso não existe na minha cabeça também. Claro. Então assim, eu tento viver o dia a dia e, como eu disse, no barco, aquilo que a ventania, as ondas, o momento te oferece, né? E, Nathalie, como é que você acha que a gente pode subverter essa ideia de prazo de validade do amor e dos sonhos para as mulheres, baseado na sua própria experiência? Hum,
Ou seja, qual receitinha você daria para a gente passar para debaixo do pano essa ideia de que, para casar e para amar tem prazo de validade, tá ficando para titia, essa coisa ridícula que já é ultrapassada. Bom, eu acho que o primeiro trabalho tem que começar com uma conscientização e tem que ser uma extensão, uma troca de mentalidade, né? E aí acho que são só as mulheres que estão fazendo essas experiências a encorajarem outras, como se fosse, né, uma coisa, além de ter muitas autoras, e eu acho que tem cada vez mais uma conscientização maior de que a mulher, ela não é só mais a mãe e o corpo dela pertence e é fruto para gerar filhos. Eu acho que tem nessas novas gerações que também estão surgindo, muitas que estão tendo uma consciência maior do papel delas e de outros papéis que a mulher pode ter. E eu acho que nós somos, assim, a geração agora de 50, a gente é o tipping point para mim. Assim, a gente é o tipping point. E aí eu acho que exatamente nós temos que ser um pouco, encorajar e ser um pouco modelo também para as outras que estão por vir e colocar mesmo a boca no mundo e falar, olha, tem outras possibilidades. Porque eu acho que tem vindo, sim, gerações depois dessas já mais abertas, porque as mulheres estão envelhecendo, estão ficando, né, a sociedade em geral está envelhecendo mais tarde, o casamento está sendo feito mais tarde, muitas mulheres estão tendo filho mais tarde, e tem toda uma onda hoje em dia de mulheres ativistas ligadas à ecologia, ao problema das mudanças climáticas, falando não podemos ter filho, mas não podemos mais colocar filho no mundo, a gente precisa cuidar da terra. O nosso papel hoje como mulher é cuidar da terra. Então acho que tem várias frentes aí de mulheres surgindo e já ativas, que pode ter uma mudança de padrão de pensamento, mas é uma coisa coletiva, né? E cabe a cada um fazer as pequenas. Eu, por exemplo, tento influenciar o meu entorno, né? Eu sei que para minha sobrinha, por exemplo, que tem 30, eu sou um pouco para ela um role model, estou oferecendo, mostrando para ela outras possibilidades, né? E aí eu acho que a gente começa do pequeno e aí isso aí vai se expandindo. Mas eu acho que é um padrão de comportamento, de mentalidade, e é uma chavinha aí que cada vez mais precisa ser virada. Nathalie, você é pós-doutora em arte, você faz várias performances na rua, em museus. Sua trajetória perpassa por Brasil, São Paulo, depois Alemanha, outros países. Atualmente você vive na Suécia e aí pelo mundo, né, no seu barco. A maioria das suas performances que eu andei assistindo no seu site maravilhoso, que mostra todas as suas videoinstalações. E, gente, vale a pena acompanhar o trabalho dessa mulher. E a maioria desses espetáculos são bem provocantes e instiga o público, né, a participar da sua vivência e, inclusive, lidando com os olhares assustados desse público com a sua performance. Como é que é montar essas performances? Como é que você se inspira? Como é que chega esse processo criativo? E se isso também teve algum impacto na sua decisão de casar-se mais tarde, sabendo que poderia também haver olhares assustados, entre aspas, do público? Essa é uma boa pergunta. Talvez a gente nem raciocina tão além, né? Que provavelmente, por eu ter um trabalho bem, às vezes como você fala, bem reconheceu, às vezes eu gosto de provocar, né? No bom sentido. Já fui bem mais provocadora, mas hoje em dia a minha provocação ela vai mais pelo humor, né? Eu gosto realmente de trabalhar com as absurdidades, o absurdo do dia a dia, e de olhar a certos lugares e contexto com esse óculos do absurdo. E normalmente eu vou desenvolvendo os trabalhos em função dos lugares que eu vou encontrando.
Então, eu realmente trabalho mesmo site específico. Então, na hora que eu encontro, o trabalho sempre se desenvolve a partir do lugar que eu encontro. Às vezes eu vou à procura mesmo, mas muitas vezes de acordo com os temas que eu estou interessada, os lugares surgem, e aí às vezes eu tenho que aí eu fico realmente um tempo imersa, que é a partir desse lugar que eu vou desenvolvendo todas as partituras, tudo que a performance eventualmente pode culminar tanto numa performance ao vivo, como ela pode virar uma performance para o vídeo, ela pode virar uma performance sonora. Então, mas ela é sempre nessa relação entre o corpo e o espaço. E o que emerge dessa relação corpo-espaço. É basicamente a partir dali que eu vou trabalhando e dos encontros, né? Porque às vezes nessa relação corpo-espaço eu vou encontrando pessoas e elas também trazem ideias que eu acabo levando para um próximo lugar. Então depende bastante porque cada também processo pode ser mais duradouro, pode ser menor, então é bem variado. Olha só, e eu vejo tudo isso aplicado aí nesse teu casamento tardio, chiquérrimo e muito amoroso, muito lindo. Só você e ele. Exatamente. E agora só tá eu e ele, né? Porque agora a gente resolveu, depois que família passou, tudo passou, a gente falou, não, agora a gente tem que ter um pouquinho de tempo no barco. Que daqui a pouco o barco vai hibernar, porque vai ficar inverno, daí não dá mais para ficar velejando. Aí é criar novas viagens. Exatamente. Nathalie, minha lindona, vamos então rumo à nossa finalização. Eu sempre faço essa pergunta para as minhas convidadas. Então, o que é que você diria para a Nathalie de 20 anos sobre se casar aos 20 ou não se casar aos 20? E o que você diria para a Nathalie de 90 anos, também com relação ao casamento? O que muda para as duas? Porque a de 50 a gente já sabe. Então, para de 20, eu diria, espera mais um pouco, pensa melhor, aproveita ainda o tempo, se aventura, vê se é isso mesmo. Se for a pessoa certa, a pessoa também pode esperar, vocês podem crescer um pouco juntos ainda. Então, assim, eu falaria, vá com o tempo. Para de 90 seria, nossa, mas não espera mais nem um segundo. Você pode morrer amanhã, então vai logo em casa, mas nem pensa. Ai, que coisa maravilhosa. Faz o que você acha que você tem que fazer. Acho que é a melhor fase, né? Vai que algum casamento seja loucura, então vamos fazer a loucura no final da reta, porque exatamente, a diversão fica melhor. Exatamente. Você pode morrer amanhã, gente. Pra quê? Aí, que nem eu falei pra mim, pelo menos uma vez na vida eu quero casar. Então, assim, tanto faz a idade. Por que não agora? Por que não agora? Agora já foi. E este foi o 27º episódio de Um Caos à Parte. Hoje eu conversei com a artista e pesquisadora brasileira-alemã Nathalie Fari. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer ficar por dentro das novidades, dá um like, aperta o sininho aí e compartilha. Segue o canal e acompanhe o meu caos e de outras mulheres maduras no Instagram, noemia.umcausaparte. Também no YouTube e na sua plataforma de podcast favorita. Assim, a gente espalha a semente da beleza da maturidade e da ousadia de mulheres fantásticas, mais velhas, mais experientes e sim, bem caóticas com propósito, pelo mundo. Até o próximo episódio.